Meus amigos, tem uma questão aqui muito legal. É da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão aqui. Os intervalos de tempos para as doses dos medicamentos são calculados para garantir que a concentração plasmática do princípio ativo seja mantida entre um valor mínimo eficaz e um valor máximo seguro. Para um certo medicamento, o princípio ativo apresenta massa molar 200 gramas e sua concentração plasmática reduz-se à metade a cada 8 horas. O valor mínimo eficaz da concentração plasmática é igual a 10⁻⁵ mol por litro. E o seu valor máximo seguro é 9,5 10⁻⁵ mol por litro. A concentração plasmática atingida imediatamente após a ingestão da primeira dose é igual a 16 miligramas por litro. Nessas condições, qual o intervalo de tempo ideal em horas entre a ingestão da primeira e da segunda dose? É muito cabeça. Todo e qualquer remédio tem um limite para fazer efeito. A quantidade dele no sangue tem que estar numa concentração. Abaixo daquele valor, ele não está mais fazendo efeito. Tem que tomar uma segunda dose. Mas também tem um problema. A quantidade que é dado para o paciente não pode ser uma quantidade exagerada, que pode ser nociva ao próprio paciente. Resumir os dados e você confere. O princípio ativo A, de 200 gramas por mol, quer dizer, o seu mol pesa 200 gramas, reduz a metade sua concentração no sangue, no plasma sanguíneo, a cada 8 horas. Quando absorvido pelo sangue, de 8 em 8 horas a concentração cai. Mas ele não disse qual é a concentração, só disse por enquanto a sua massa molar. Sabemos, vamos ter que calcular a concentração, ver onde ela está, sabendo que ela vai cair pela metade de 8 em 8 horas. A primeira dose que foi dada deu uma concentração de 16 miligramas por litro. Está aqui a concentração. A primeira dose deu esta concentração no sangue, pois daqui a 8 horas vai cair para metade. Muito bem. O valor mínimo eficaz para o remédio fazer efeito é 10⁻⁵ e o valor máximo é 10⁻⁵, mas uma vez e meia a mais. Pode dar 10⁻⁵. É um limite eficaz. Se passar para 1,5 pode ser nocivo. Muito bem. Depois de quanto tempo é dada a segunda dose? Esta é a questão. Aqui nós temos algumas informações bastante interessantes. E essas informações, no final da história, têm que nos levar ao tempo, não é verdade? Então, nós vamos começar primeiramente com um relacionamento. Observou que o remédio é dado em miligramas por litro. Miligramas por litro é a concentração do remédio. E o mínimo eficaz e o máximo seguro é dado em mol por litro. Então nós temos aqui um ruído. Nós temos que conformar, temos que perceber a concentração do remédio e, graças à massa molar, transformar essa concentração para mol por litro. Então a pergunta que se faz, 16 miligramas por litro, corresponde a quantos mols por litro? Esta é a pergunta. 16 miligramas por litro do remédio corresponde a quantos mols por litro? Então, com esse valor dado, nós vamos ao primeiro trabalho. 16 miligramas de A em 1 litro de remédio. Uma vez que eu tenho a grandeza
mol por litro, eu tenho a necessidade de transformar para grama. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar de miligramas para grama, eliminando com um simples fator unitário. Veja como é a salvação da nossa química que estamos trazendo. Nada de regra de 3, estamos trabalhando de maneira inteligente e segura. Eu tenho miligramas e tenho que passar para mol. Para passar para mol, tenho a informação que o mol é em gramas. Então, miligrama descartado da nossa jogada. Passei para gramas. E agora que eu passei para gramas, como estava raciocinando, vamos falar na mesma linguagem. Vamos falar em mol. Para passar para mol, a informação agora sim, de que 200 gramas do medicamento A corresponde a 1 mol do medicamento A. Posso agora tirar a grandeza gramas de A e verificar que eu tenho aqui a concentração na unidade do valor mínimo e do valor máximo. E qual é essa concentração? A concentração do remédio está em miligrama no plasma. Corresponde a 16 miligramas por litro de plasma sanguíneo. Só que os limites indicados no problema de eficácia e de segurança estão na unidade mol por litro. Então, o nosso primeiro trabalho foi encontrar a transformação de unidade de miligrama para mol, ambos por litro de plasma sanguíneo. Muito bem. Então, o miligrama foi-se com miligrama, o grama também foi com grama, para chegar em mol. Agora não estou mais falando de massa, estou falando de quantidade de matéria. Bom, posso então afirmar que o 16 multiplicado por 1, dividido por 10 na terceira, vezes 200. Observamos com tranquilidade que 16 por 2 vai me dar 8, e aqui embaixo eu tenho 10 na menos 5, 10 na quinta, que ao subir fica 10 na menos 5. E agora sim, vou observar, no parâmetro mol por litro, eu vejo que aquela concentração da primeira dose, a concentração da primeira dose do remédio equivale a uma concentração do remédio no plasma sanguíneo dentro do limite de segurança. Por quê? Dentro do máximo seguro, tá certo? Se o máximo de segurança é 9,5 mol na menos 5, está segura esta quantidade. Ela é 8, 10 na menos 5, abaixo do limite máximo. E, claro, acima do limite eficaz. Nós estamos com 8. Então, é eficaz e é seguro. Acontece que, diz o nosso texto, que a concentração do remédio reduz a metade para cada 8 horas. Então, dada a primeira dose, depois de 8 horas, cai para metade. Começou com 16, cai para metade. Depois de mais 8 horas, vai cair para metade. 4 miligramas por litro. Depois de 8 horas, vai cair para a sua metade. Isto em grandeza miligrama por litro. Vamos agora verificar que a primeira dose, que foi 16 miligramas por litro, equivalia a 8, 10 na menos 5 mol por litro. Então, esta foi a primeira dose naquele momento. O que acontece depois de 8 horas vai cair para metade. Se caiu para metade de 16 para 8, vai cair a metade de 8 para 4. Então, a primeira dose de 16 caiu para 8. A primeira dose de 8 vai cair para 4. 4, 10 a menos 5, mol do princípio ativo por litro de plasma sanguíneo. 8 horas após, então, na 16ª hora, vai cair de novo. Vai cair para 2, 10 a menos 5, mol por litro.
E 8 horas depois cai para sua metade, que vai cair então para 10 na menos 5 mol por litro. Muito bem. Observamos, portanto, que na 24ª hora a concentração caiu para o limite mínimo possível. O limite mínimo eficaz é de 10 na menos 5. No instante em que atingiu o limite mínimo, está na hora de uma segunda dose. A segunda dose terá que ser aplicada quando o limite mínimo de eficácia de atuação do remédio se verifica. E o mínimo da concentração do remédio que tem atuação no corpo é atingida depois de quanto tempo? Depois de 24 horas. 24 horas, portanto, é o tempo máximo em que pode ter sido usada a primeira dose. 24 horas depois, tem que dar a segunda dose. Aí o médico tranquilamente vai receitar uma vez ao dia. E a sua mãe, totalmente cuidadosa, vai te dar o remédio amanhã na mesma dose que deu no dia anterior. Química é fácil. Tote ao seu dispor.